Então, hoje a gente vai começar a estudar um livro chamado Livro do Apocalipse, que é o último livro que está na nossa Bíblia. Tá? É o último livro. Quando a gente pega a Bíblia e divide ela nas duas partes, uma chamada Antigo, né, o Primeiro Testamento, e a outra chamada Segundo Testamento ou Novo Testamento, o Novo Testamento tem 27 livros. 27 livros. O último livro do Novo Testamento é chamado de Apocalipse. É esse livro que nós vamos começar a estudar hoje, tá bom? O livro de Apocalipse. Ô, Mauro, tem como você gravar a aula? Beleza. E depois você passa para aqueles que não participaram. Então, o 27º livro do Novo Testamento é chamado de Apocalipse, tá? Então, vamos com as informações iniciais, bem devagar, para a gente entender esse livro. Vamos começar com aquilo que esse livro não é. Aquilo que ele não é. Muitas pessoas, vocês vão ligar a televisão de vocês vão ver muitas comunidades evangélicas ou mesmo católicas fazendo uma leitura completamente equivocada do Apocalipse, uma leitura errada do Apocalipse. Muitas pessoas leem o Apocalipse como um livro que dá medo, um livro que fala de final de mundo, de castigo de Deus, de profecias no sentido errado da palavra. O Apocalipse não é isso. O Apocalipse não é isso. Muitas pessoas, inclusive, usam aquele Nostradamus e diz, tá vendo? Aquilo que estava no Apocalipse está acontecendo agora. O Nostradamus previu. Não tem nada a ver uma coisa com outra. O Apocalipse nunca previu fim de mundo. Não é esse o objetivo do Apocalipse. O Apocalipse não fala de medo. O Apocalipse não fala de final de mundo. O Apocalipse não faz adivinhação. É isso que eu queria chegar. O livro do Apocalipse não é um livro de adivinhações sobre o futuro. Como o próprio Jesus Cristo fala no Evangelho, sobre assuntos que não pertencem a nós, somente cabe a Deus. Nós não temos interferência nisso. Quando perguntaram para Jesus quando é o final dos tempos, Jesus fala, isso somente a Deus cabe. A nós, nenhum ser humano sabe dessas coisas. Então, o livro do Apocalipse não está falando de final de tempo, de mundo, não é um livro de adivinhações. Ele não procura adivinhar nada e ele não procura também meter medo nas comunidades. Não é esse, ou não são esses, os objetivos do livro do Apocalipse. Tá? Esse é o primeiro ponto para a gente tentar entender. A palavra Apocalipse, já vou dizer o que ela significa, depois a gente vai indo bem devagar. A palavra Apocalipse significa revelação, é uma palavra grega, revelação, tá? Então, a primeira pergunta que nós temos que falar ou fazer o livro do Apocalipse veio revelar o quê? Tá? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. O livro do Apocalipse veio revelar o quê? Então, a gente tem que ficar bem atento a essa pergunta. Qual é essa revelação? Então, Apocalipse é uma palavra grega que significa revelar, tirar o véu, tá? Nós lembramos aqui do véu do templo, né, que escondia Deus. Então, tirar o véu e fazer uma revelação. Até o final da aula de hoje eu vou dizer o que significa revelar o quê, tá? Só estou tentando ir explicando aos poucos o que é o Apocalipse. Então, o Apocalipse, ao contrário de tudo aquilo que foi dito, o Apocalipse é um livro, ele é um estilo literário. O Apocalipse, ele é um estilo literário. O que significa isso? Significa que a nossa Bíblia... Boa noite, estamos começando agora, tá? A nossa Bíblia, que tem a Bíblia católica, ela tem 73 livros. A Bíblia protestante tem 7 a menos, então tem 66. A Bíblia, ela tem estilos literários diferentes. Não é um único estilo para escrever. O livro de Gênesis, o estilo que nós temos ali é um estilo chamado mitológico, mitologias, tá? A primeira parte. Alguns livros são chamados de livros históricos.
Outros são chamados de livros pastorais. Por exemplo, o Paulo de Tarso, ele escreveu muitas cartas pastorais, com estilo pastoral. Então, os livros nas Bíblias, os livros que nós temos na Bíblia, eles não têm apenas um estilo de escrita. Cada autor, ou um conjunto de autor, eles vão imprimindo uma certa maneira de escrever. E o estilo apocalíptico é um desses estilos. É um desses estilos, tá? Então, antes de ser apenas um livro, nós temos um estilo de escrita, e essa escrita é chamada de escrita apocalíptica, tá? Escrita apocalíptica. Guto, quando começou essa escrita? É apenas, só tem ela no Novo Testamento? Não. Ela surgiu 200 anos antes de Jesus, tá? Então, o estilo apocalíptico, ele existe, ou existiu 200 anos antes de Jesus, e ele vai até 200 anos depois de Jesus. Então, vamos dizer assim que dentro das Sagradas Escrituras, há um predomínio de mais ou menos 400 anos dessa literatura apocalíptica, tá? Mais ou menos 400 anos dessa literatura apocalíptica. Então, se perguntarem para vocês, o estilo apocalíptico dura quanto tempo? Mais ou menos 400 anos. 200 anos antes de Jesus e 200 anos depois de Jesus. 150 anos depois de Jesus, mais ou menos, tá? Aí a primeira coisa, então, que a gente vai observar nessa escrita apocalíptica é o que ela significa e onde ela estava antes. Então, vamos pegar antes. Quando eu vou no Antigo Testamento 200 anos, seu Valdemar, estamos começando agora. Então, quando a gente vai no Antigo Testamento, Suzana, estamos começando agora. Quando a gente vai no Antigo Testamento, nós vamos encontrar 200 anos antes de Jesus, quais os livros? Principalmente o livro de Daniel. Então, o livro de Daniel, eu já sei que ele é apocalíptico. E foi desse livro de Daniel, da maneira de Daniel escrever, ou do autor, né, porque a gente atribui a Daniel, mas a gente sabe que não foi ele também. Então, foi baseado na maneira desse livro de Daniel que o Apocalipse foi escrito. Inclusive, algumas figuras que estão, por exemplo, os 4 animais que aparecem no livro de Daniel vão aparecer no livro do Apocalipse. Então, seja, o autor, né, do Apocalipse, ele vai pegar o estilo literário chamado Apocalipse, que está no livro de Daniel, tá? E vai escrever esse livro. Agora, um ponto importante, é apenas o livro de Daniel que tem esse estilo apocalíptico? Não. Se a gente pegar os capítulos 13 e 14 de Isaías, é também um estilo apocalíptico. O livro de Ezequiel, o capítulo 1, isso está tudo no material que eu mandei para vocês, tá? Capítulo 1, o 28 a 32, também tem um estilo apocalíptico. O livro de Joel, o capítulo 2 e o 3º, tem um estilo apocalíptico. O livro de Zacarias, de 9 a 14, também tem um estilo apocalíptico. Portanto, esse estilo apocalíptico ele já existia no Antigo Testamento. O autor, né, o autor do Apocalipse vai pegar esse estilo literário que já existia e vai escrever o Apocalipse, tá? Inclusive, pega não só a literatura, mas coloca até o nome de revelação. Quando você pega, é porque hoje está em português, quando você pega a Bíblia sua no início, vai falar assim, esse é o livro da revelação. Só que em grego, como é que é em grego? Esse é o livro de Apocalipse, porque a palavra revelação em grego é Apocalipse. Está bem no primeiro capítulo, ele começa assim, esse é o livro da revelação, então esse é o livro de Apocalipse, da revelação, é o livro grego, né? A escrita grega, para dizer justamente a revelação. Tá? Então, a primeira coisa é isso que eu queria colocar para vocês, tá? Vamos aqui fazer a memória para quem chegou depois. Então, o que o Apocalipse não é? Ele não é um livro de adivinhações, ele não é um livro que fala do fim do mundo, ele não é um livro que fala de medo, tá? Ou passa medo para a comunidade, ele não é isso. Então, ele não é isso. Como, o que está acontecendo agora já foi previsto no livro do Apocalipse. Não foi. O João, tá? Daqui a pouco falar de quem é o autor, o João não escreve para nós.
Ele escreve para comunidades específicas que estavam na Ásia Menor, tá? Da Ásia Menor, que é hoje a Turquia, tá? O litoral da Turquia. Então, é para esse grupo de pessoas que ele escreve. Ele não tem noção, não é um livro que adivinha. O futuro não tem, isso é bom para que a gente saiba, e aqui a gente já faz um adendo para vocês, ninguém adivinha futuro. Ninguém, você pode fazer previsão. Ou se as coisas continuarem assim, vai dar ruim lá na frente. Você pode fazer uma previsão, mas não adivinhação o que vai acontecer. Ah, então quer dizer que signos não revela futuro? Não revela futuro. Não revela. Não adianta você abrir o seu horóscopo e achar que esse dia não é bom de viagem, não tem nada a ver, tá? O tempo é de Deus. Tá? A gente não adivinha futuro, horóscopo não fala sobre futuro, nada disso. Tá? Só o primeiro ponto. Daqui a pouco eu vou dizer o que é Apocalipse, tá? O que ele revela. Então, mas já vou adiantar um ponto aqui. O Apocalipse é um livro de esperança, isso ele é, um livro de esperança, um livro de resistência, um livro de denúncia, um livro de profecia. Vou falar algumas questões aqui, nós vamos chegar lá daqui a pouquinho para vocês entenderem isso, tá? Então, esse é o primeiro ponto. E ele é um estilo literário. Mas, Guto, que estilo literário é esse? O estilo literário apocalíptico, normalmente, ele é utilizado em momentos em que o povo está sofrendo tribulações, provações, perseguições, sofrimentos, tristezas. Então, o estilo apocalíptico, ele vem para dar respostas para uma situação em que a comunidade vive de sofrimento. Por que nós estamos sofrendo? Qual é a causa desse sofrimento? Qual é a causa dessa provação? Ele chama a comunidade à realidade. O que nós precisamos fazer para mudar essa situação que nós vivemos? Se nós estamos vivendo assim, assim, assado, como mudar essa situação? E mais importante, na literatura apocalíptica, Deus não nos abandonou, não. Ele continua com a gente. Deus está no meio da comunidade. Você está vendo sofrimento, você está vendo isso, aquilo outro, mas isso vai passar, porque Deus está no nosso meio. Então, nós precisamos ser fiéis a Deus para sair dessa situação. Por isso que é um livro de esperança. A ideia da literatura apocalíptica é dar esperança para as comunidades. O fim desse sofrimento está próximo. O fim desse sofrimento está próximo. O fim dessa provação está próxima. Deus está do nosso lado. Calma. Está chegando o fim desse sofrimento. Mas nós precisamos ser fiéis a Deus e enfrentar o mal, enfrentar o dragão. O dragão, esse aqui é o símbolo do mal. O Apocalipse, ele usa muito de simbologia chamada universais, que qualquer época você vai reconhecer elas. Tá? Eu estava lendo um livro hoje interessante, um cara dizendo assim, ele querendo explicar o Apocalipse, ele falou o seguinte: se eu vou no aeroporto em Hong Kong, eu posso não falar a língua local, mas se eu ver um homem com a cabecinha lá assim, eu sei que ali é banheiro masculino. Se eu ver uma mulher de saia, eu sei que ali é banheiro feminino. Quer dizer, são símbolos, são símbolos são símbolos, começamos agora, Maria, são símbolos que está presente em todas as culturas. Então, o dragão, como símbolo do mal, está presente em todas as culturas, tá? Menos na chinesa. Mas na maioria das culturas, o dragão é o símbolo do mal. Então, o Apocalipse ele vai trabalhar com essa simbologia para que as pessoas entendam o que é simbologia. Então, agora eu vou devagar, eu vou entrando em algumas questões importantes aqui do livro. Então, primeiro ponto importante. A literatura apocalíptica, normalmente, ela fala em sinais. Ela escreve em sinais. Por quê? Porque são épocas de perseguição, época de provação. Você não pode falar abertamente. Você tem que escrever em sinais. Você tem que chamar a pessoa através dos sinais para que elas entendam isso aí. Vocês aí vão lembrar aí
quando a gente era adolescente e queria namorar para que os pais não soubessem, a gente criou a língua do P. Escrevia as cartas na língua do P, para que a outra pessoa identificasse. Ou, quantas cartas você escreveu ao contrário e a pessoa tinha que ler na frente do espelho? Caso o pai da menina pegasse a carta, ele não saberia o que está escrito. Só a menina que colocaria a carta na frente do espelho. Aí ela conseguiria ler. O Apocalipse é mais ou menos isso. O Apocalipse ele escreve em sinais, em símbolos, sinais, símbolos. Outra coisa que ele usa bastante, além dos sinais e símbolos, ele vai usar bastante também imagens, tá? Imagens, como eu falei do dragão, tá? Ele vai usar bastante isso. E não é só o Apocalipse do João, não. O Apocalipse de Daniel também usava bastante essa simbologia. É uma forma de você escrever e a pessoa, através da simbologia, entender o que você quer dizer, sem que você corra risco, porque são momentos difíceis. São momentos difíceis. Imagina se nós fôssemos escrever na época da ditadura contra o governo. Você não podia escrever abertamente. Você tinha que escrever em sinais para que outro grupo identificasse. Então, a literatura apocalíptica não é só o Apocalipse de João, como eu falei, o livro de Daniel, o livro de Isaías, os 2 capítulos que eu citei, o livro de Joel, de Zacarias, ele vai usar muito dessa questão. Então colocaram o Daniel na cova dos leões. O que é leões? Não é o animal leão, ali tem uma simbologia. O que é entrar na cova dos leões? Tá? O que é o dragão? O que é a mulher que está grávida e o dragão quer comer essa criança? Então, a gente tem que começar a entender isso. Vai se falar de uma numerologia. 144 mil foram salvos. Eu vi 144 mil salvos. Quem são esses 144 mil? O que significa 144? O que significa 7 comunidades? Então, assim, você vai ter que trabalhar toda essa simbologia. Você vai ter que entender essa simbologia. Então, um ponto importante que eu queria falar aqui para vocês já no início, o livro do Apocalipse, ele não é fácil de ler. Ele não é fácil de ler. Por que ele não é fácil? Por causa dessa simbologia. Simbologia. Então, você vai nos congressos hoje o livro do Apocalipse, dentro da literatura bíblica, é um dos livros mais buscados por pesquisadores, hoje. Então, você vai nos congressos internacionais de Bíblia, o que se fala mais hoje é do livro de Apocalipse. É o livro que é mais buscado. E ali você vai ver várias interpretações que às vezes são divergentes. Por quê? Porque se eu falar para vocês é exatamente isso, não, eu vou dizer assim, ó, essa linha vai nesse caminho, outra linha vai nesse caminho, porque os pesquisadores, eles estão pesquisando, eles estão indo atrás, eles querem entender. Não, a Bíblia é uma coisa muito séria, não é assim mágica, falar é isso. Então, existem muitas pesquisas. Então, vou dizer, a maioria vai nesse caminho, a minoria vai nesse caminho, né? Então, eu vou falar disso para vocês, essa linguagem. E aí, um ponto interessante, quando a gente está estudando o livro do Apocalipse, como eu falei para vocês, não é fácil. Por que não é fácil? Por causa da linguagem. A linguagem, ela dificulta. E o problema, e aqui um alerta para vocês, que as comunidades não têm muito interesse em ler o Apocalipse. São poucas pessoas que leem o Apocalipse nas comunidades. Por que são poucas pessoas que leem o Apocalipse? Porque é difícil para elas. E elas também não querem estudar, não querem fazer curso, né? A dificuldade de querer estudar. Então, e muitas informações que elas recebem são informações deturpadas, equivocadas, que trazem medo para as pessoas. Então, as pessoas não querem estudar um livro que vai me trazer medo. De novo, essa é uma leitura errada do Apocalipse. O Apocalipse não foi feito para meter medo na pessoa, mas para trazer esperança. O Apocalipse, ele proclama 7 bem-aventuranças, Apocalipse. A primeira bem-aventurança é felicidade. E a primeira bem-aventurança do Apocalipse é felicidade. Felizes os que leem, felizes os que escutam. Então, a gente fala de felicidade messiânica. Então, a primeira, para mostrar que não é medo que o livro quer trazer. Ele quer trazer felicidade, esperança para as pessoas.
Então, essa é a primeira. Vamos falar das sete bem-aventuranças. Essa é a primeira, a felicidade, tá? Para a gente entender. Então, eu estava dizendo para vocês que o povo não quer ler, e quando se lê ou se faz trabalhos, é trabalhos universitários, e esses trabalhos universitários não chegam até as comunidades. As pessoas que pensam o Apocalipse dentro da universidade, fica somente ali entre eles, e os conhecimentos não chegam até as pessoas. Tá? Então, esse curso tem o objetivo de fazer esse conhecimento chegar até vocês. Sair da universidade e chegar até vocês, tá? Então, a revelação, tá? O livro chama Revelação. A revelação que nós vamos estudar, ela foi escrita através de sinais, símbolos, imagens, tá? Visões. Então, grave o que eu vou dizer que é muito importante. Não leia o Apocalipse ao pé da letra, que vocês não vão entender nada. Tá? Ler o Apocalipse ao pé da letra não se entende nada. O objetivo do Apocalipse é ler atrás dos sinais. O que aquele sinal representa? O que aquele sinal quer dizer para nós? Tá? Porque o João escreveu os sinais por causa do contexto em que ele vivia. Tá? Por causa do contexto que ele vivia. Então ele escreve. Vocês vão me perguntar assim, quando João escrevia, ou escreveu o Apocalipse, todas as pessoas entendiam o que ele queria escrever? Não, não. Por isso que a gente acredita, hoje é uma hipótese, que esse livro, essa defesa de quase todos os biblistas, tá? Então isso é quase unanimidade. O livro do Apocalipse não foi um livro feito para ser lido sozinho. Ele foi escrito para ser lido nas comunidades. Vocês vão ver isso aqui, eu vou mostrar isso para vocês. Por isso que uma das bem-aventuranças é feliz o que lê, felizes os que escutam. Onde está sendo lido o Apocalipse? Nas comunidades. Então, a gente tem hoje quase certeza absoluta que o livro do Apocalipse ele foi escrito para a liturgia das comunidades, para celebrações. Então, alguém lia e os outros escutavam. Mas você imagina uma pessoa ler com esses sinais e os outros escutando, eles vão entender? Não. Quem geralmente vai ler isso aqui? Quem é que é o protagonista, a figura mais importante do século I no cristianismo? É o bispo. Possivelmente o bispo lia e explicava para a comunidade. Então, a função de traduzir o Apocalipse para a comunidade era feita através do bispo. Na comunidade, a única coisa que eles sabiam é que a situação não estava fácil, estava difícil. Então, o bispo vai ler esses textos na comunidade, não era um livro pronto, fechado, pronto. Eram textos. Então, se lia esses textos na comunidade e o bispo explicava esses textos para a comunidade. Tá? Fazia esses textos acontecer na comunidade. E a comunidade se fortalecia, criava coragem ao estar ali na comunidade. Então, tinha esperança quando escutava isso. Nossa, quer dizer que Deus não nos abandonou? Quer dizer que Deus ainda continua com a gente? Porque o texto fala sobre isso. Tá? Então, isso fortalece nos momentos difíceis. Então, a comunidade saía fortalecida quando escutava essa leitura e a explicação do bispo. Tá? Era o trabalho que o autor foi fazendo. Tá bom? Então, a linguagem do Apocalipse não pode ser lida ao pé da letra. Tá? Não pode ser lida ao pé da letra. Vamos para... Eu vou falar agora do contexto, quando surgiu o Apocalipse e o autor, tá? Para a gente entender. Lendo o Apocalipse com calma, hoje os biblistas, a maior parte deles, reconhecem que o Apocalipse foi escrito em dois períodos diferentes. Diferentes, sim. Época diferente, mas o contexto parecido. Então, o Apocalipse começou a ser escrito a partir da perseguição do imperador Nero. Quando que o Nero perseguiu a igreja? No ano de 64, aonde nós temos a morte primeiro do Pedro, depois do Paulo, de outros. Então, uma parte do Apocalipse
foi escrito entre 64 em diante, tá? Uma outra parte foi escrito na perseguição de um outro imperador chamado Domiciano. Domiciano. Quando que o Domiciano governa? Ele vai governar de 81 a 96, Domiciano. Tá? O Nero vai governar até 68. Então, nós temos dois períodos em que o Apocalipse está sendo escrito. O primeiro período na perseguição do Nero, tá? Entre os anos 64 a 70, mais ou menos, a primeira parte. Tá? E uma segunda parte vai ser escrita no final do século I, numa outra perseguição. A perseguição do imperador Domiciano. Essa perseguição foi forte no ano de 95. 95. Por isso que a gente fala que Apocalipse é do final do século I. A edição final dele, o editor juntou a primeira parte com a segunda e fez um livro só. Vamos dar um exemplo para vocês entenderem isso mais claro. Vamos supor que uma parte, um fulano, vou chamar de fulano aqui de José. O José começa a contar a história da perseguição deles 30 anos atrás. Aquela perseguição de 30 anos atrás está acontecendo uma coisa muito parecida agora, nesse ano. O que eu faço? Eu pego aqueles textos de 30 anos atrás, junto com aquilo que eu estou escrevendo agora, e faço isso um livro só. E eu sou o editor final. Então, por isso que muitos autores, muitos biblistas falam que o Apocalipse é do final do século I. Eles estão certos, mas não apenas do século I. Existe uma parte que foi escrita também quando Nero era imperador. Então, é um livro que se escreve em torno de 30 anos. Vai escrever em torno de 30 anos esse livro. E aí se juntou tudo, o editor final foi o que juntou tudo no livro só, esse editor final, juntou tudo no livro só, e chamou esse livro de... ele não tem título. O título aparece no capítulo 1. Essa é a revelação, tá? Mas não apareceu com o título lá escrito Apocalipse. Ele só está dizendo que é a revelação. Então, é um livro que vai levar em uns 30 anos contando a história, o contexto das comunidades cristãs dentro do Império Romano. Tá? Dentro do Império Romano. Começando lá com Nero, imperador, e indo até o Domiciano, que é o imperador do final do século I. Ok? O principal contexto é um contexto de tribulações, de perseguições. Esse é o contexto. Quem está escrevendo está identificando o poder. Existe um poder que é o símbolo do mal. Esse poder, ele teve várias cabeças, ele vai dizer isso durante o livro. Teve várias cabeças. Então, teve a cabeça dos babilônicos, teve a cabeça dos gregos, teve a cabeça dos egípcios. Agora, a outra cabeça do dragão é o Império Romano. Então, o mal agora é o Império Romano. O dragão agora é o Império Romano. É o Império Romano que é uma... Mas isso que eu quero que vocês entendam. Não é o Império Romano que é o mal. Todo poder que oprime é maléfico. Todo poder que oprime é maléfico. Seja do Império Babilônico, seja do Egito, seja da Síria, seja do Império Romano, da Grécia. Então, o poder para a comunidade é o mal. Tá? Então, o mal é simbolizado pelo poder. E, nesse momento, quem é que organiza o poder? O Império Romano. Por isso que, no Apocalipse, o dragão será assemelhado. Quando você lê dragão no Apocalipse, é o Império Romano, naquele momento. Então, o dragão é o Império Romano. Tá bom? E que ele chama de dragão, ora ele chama de besta, a besta. Ele, inclusive, ele vai enumerar essa besta com 666. 666, os judeus, eles têm uma ciência, você sabe, já expliquei isso para vocês, que os judeus, eles não têm vogais, tá? O hebraico não tem vogal, só consoante. Agora tem, naquela época não tinha, tá? Então, só consoante. Então, cada letra tem um valor numérico.
Cada letra tem um valor numérico. Juntando a palavra Davi, sem as consoantes, sem as vogais, vai dar 14. 666 significa César Neron, quer dizer, o imperador Nero, tá? Mas não é só o Nero que é a besta, 666, o Domiciano também é o símbolo da besta. Então, a besta aqui, ele está comparando com o poder do Império Romano através dos seus imperadores, seja o Nero, seja o Domiciano, tá? Então, ele vai trabalhar muito essa questão da simbologia em relação a essa situação. Então, o mal é todo o poder. Aqui tem um dado que eu queria chamar muita atenção de vocês. Quando Paulo escreveu as cartas dele, lá pelos anos 50, anos 60, o Paulo ele encontrou uma outra saída para não bater de frente com o Império Romano. Qual foi a solução que o Paulo encontrou? Que as pessoas deveriam obedecer às autoridades. Lembra? Obedecer às autoridades. Toda autoridade vem de Deus, dizia o Paulo. O João não concorda com Paulo. Ele não concorda com essa visão do Paulo. O João ele não vai concordar com essa ideia que nós temos que obedecer a autoridades injustas. Nós não devemos obedecer a autoridades maléficas. Nós não devemos obedecer a autoridades que oprimem as pessoas. Então, o Apocalipse de João, ele diverge das cartas paulinas, tá? O autor não pensa da mesma forma que o Paulo, não. Ele pensa diferente em relação às autoridades. Para o autor do Apocalipse, o poder é o grande mal. E o problema, e aqui é um outro fato do contexto que é interessante, que muita gente da comunidade está querendo viver como romanos, está aceitando viver dessa forma. E aí o Apocalipse foi escrito também para puxar a orelha das pessoas da comunidade. Ó, vocês estão cedendo ao poder romano. Vocês estão vivendo como se fossem romanos. Vocês estão vivendo. Hoje a gente falaria assim, como se fossem pessoas do mundo, né? Alguns falam assim. Então vocês estão vivendo gostando do poder. Vocês estão se afastando de Jesus Cristo. Vocês estão se afastando de Deus. Então o Apocalipse ele vai ser escrito também como uma profecia. Isso é profecia, tá? O que é profecia? Denúncia. Denúncia. E um chamado à conversão. Gente, nós somos cristãos. Nós não temos que estar do lado desse poder, tá? Nós temos que nos afastar desse poder. Então, o livro do Apocalipse também é um convite à conversão da comunidade também. Tem muita gente já achando bom essa vida romana, achando que os romanos têm razão. E tem muita gente que já deixava de ser cristão. Então, o livro do Apocalipse é uma forma também de chamar essas pessoas à conversão. À conversão. Tá? É uma outra questão. Quem é o autor do livro do Apocalipse? Essa é a grande pergunta agora, tá? Qual é o autor do livro do Apocalipse? Ele se identifica por 4 vezes, ele vai se identificar com o nome de João, tá? Por 4 vezes vai aparecer a palavra João no Apocalipse. 3 vezes na introdução, capítulo 1, versículo 1, depois capítulo 1, versículo 4, capítulo 1, versículo 9, são 3 vezes aí na introdução, e mais uma vez na conclusão, que é o capítulo 22, versículo 8. Então, são 4 vezes que aparece o nome de João. Vocês que já estudaram comigo o Evangelho de João, eu já até falei para vocês assim, que uma das características do escritor do Evangelho é ser uma pessoa tímida. Ele não gosta de aparecer. Vocês não vão encontrar o nome de João no Evangelho. Ele vai chamar as pessoas que seguem Jesus de o apóstolo, né, querido de Jesus. O apóstolo que o mestre mais amava. Quem é esse apóstolo? Já falei para vocês, a comunidade. O autor do Evangelho de João, do Evangelho, não gosta de aparecer. Não gosta de aparecer. Se esse livro, o autor aparece 4 vezes, eu podia perguntar para vocês, o que vocês acham é o mesmo autor do Evangelho de João? O Evangelho de João e o Apocalipse de João, os Joões aí são os mesmos? Claro que não.
Isso vê pela personalidade. Enquanto um é tímido, não quer aparecer, o outro aparece 4 vezes. Só por aí você já tem que desconfiar, falar alguma coisa que está errado. Um que não aparece e o outro que aparece demais, ou pelo menos 4 vezes. Tá? Então, a maior parte, hoje, dos biblistas, isso é a maior parte mesmo, até uns falam que já existe consenso nisso. Existem 5 livros na Bíblia, que são chamados, o autor são chamados João. Tá? São 5 livros da Bíblia. Quais são eles? Evangelho de João, primeira, segunda e terceira carta de João e o Apocalipse. Tá? De novo, o Evangelho de João, primeira, segunda e terceira carta de João, são cartas que estão lá no Novo Testamento, e o Evangelho. 5 cartas em que os autores são chamados de João. Tá? João. Esse João do Apocalipse, das cartas, hoje existe um consenso que não trata do apóstolo João. Hoje existe um consenso que não é, esse João não é o apóstolo de Jesus. Lá no século II, se defendia que era o apóstolo de Jesus. As primeiras comunidades cristãs do século II defendiam que todos os 5 livros foram escritos pelo João. Século II. No século IV, um historiador da igreja, famosíssimo, chamado Eusébio de Cesareia, vai dizer que o Apocalipse é um outro João, um presbítero, não João apóstolo. Hoje os biblistas têm esse consenso de que nenhum dos livros, seja o Evangelho, sejam as 3 cartas, ou seja o Apocalipse, que nenhum deles é o apóstolo João. Mas por que então João? Primeiro ponto, o nome João era muito comum. O nome João, nas comunidades judaicas, é muito comum. Mas o que acontece é que, normalmente, as literaturas apocalípticas, para elas terem autoridade, respeito na comunidade, você fazia homenagem a alguém muito importante para aquela comunidade. E aí aparece o nome de João. Por isso que a gente fala que o livro de Daniel possivelmente não é de Daniel, mas foi colocado Daniel para dar uma espécie de autoridade para o livro. Então, o livro do Apocalipse de João, possivelmente o redator final, ele podia chamar João mesmo? Podia. Ou pode, né? Podia, porque ele morreu, né? Podia chamar até o nome de João. Mas é provável que ele usou o nome de alguém que tinha muita autoridade na Ásia Menor, onde ele está escrevendo. Quem é que tinha muita autoridade na Ásia Menor, segundo a tradição cristã? O apóstolo João. A igreja fala que o apóstolo João ele vai evangelizar na Ásia. Então, quem está escrevendo o livro vai fazer essa homenagem ao João, dando o nome do livro a ele para dar autoridade para o texto, para dar respeito ao texto. Guto, mas isso era comum? Era. Vocês sabem, por exemplo, que tem 13 cartas do Paulo, mas que só 7 são dele, verdadeiras. As outras 6 não são deles. Alguém atribuiu o nome do Paulo, porque era uma pessoa respeitada que lhe dá autoridade ao texto. Essas homenagens eram muito comuns dentro da Bíblia. Então, é possível que o autor do livro do Apocalipse, para dar uma espécie de respeito, vamos dizer, autoridade ao texto, colocou o nome de João. Tá? É possível, isso é uma hipótese. Isso é uma hipótese. Segunda hipótese, pode ser que a pessoa realmente foi uma liderança das comunidades da Ásia, e aí essa liderança chamava João. Isso é possível também, porque o nome João é um nome muito comum, muito comum. Então é possível que seja uma liderança das comunidades com o nome João, ou a segunda hipótese, também aceita, que pode ser que esse autor colocou o nome de João para homenagear o apóstolo que gozava de grande influência na Ásia. Mesmo depois de morto, a memória dele estava ali viva. Estava viva a memória dele.
na Ásia. Isso é possível, tá bom? Então, ainda o apóstolo tinha grande influência. Para quem é dirigido esse livro? O autor diz no próprio livro do Apocalipse que ele está preso numa ilha, chamada Patmos. Essa ilha, hoje, ela fica na Grécia. Eu tive o prazer de conhecer esse local. Patmos é uma ilha cercada por água, uma ilha grande, onde se tinha pedreira. Então, as pessoas que se tornavam escravas de Roma, ou prisioneiras de Roma, elas tinham três saídas, tá? Ou elas eram crucificadas, ou elas iam trabalhar em navios, chamado galeras, navios, remando, ou elas ficavam presas em pedreiras, como a ilha de Patmos. Então, esse que escreveu o Apocalipse, ele estava preso, ele diz isso no texto, tá? Ele mesmo vai dizer isso, que estava preso na ilha de Patmos. E de lá ele começa a escrever, fortalecendo as comunidades nessa perseguição. Ele vai escrever. Ele podia escrever abertamente contra o Império Romano? Claro que não, ele está preso. Ele não é doido de perder a vida ali. Então ele escreve em forma de sinais para as comunidades, para que essas cartas possam chegar livremente às outras lideranças. Ele escreve para 7 comunidades da Ásia Menor. Eu coloquei um mapinha para vocês aí, depois, as 7 comunidades, tá? Eu vou ler elas aqui, mas está lá para vocês já lá no PowerPoint. Pérgamo, Esmirna, Éfeso, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas comunidades ficavam na Ásia. Qual é o número dessas comunidades? 7. Mas, Guto, você falou que tudo é sinal, é símbolo, então esse 7 é símbolo? Também. O 7 significa, dentro do Apocalipse, totalidade. Portanto, ao dizer que ele está escrevendo para 7 comunidades da Ásia, para quem que o João está escrevendo? Para todos os cristãos. Para todos os cristãos. 7. 7 é o número da totalidade. Totalidade. Então, João está escrevendo para todos os cristãos, para fortalecer todos os cristãos. Não apenas os que estão na Ásia, embora ele conheça bem essas comunidades da Ásia, vivia ali, conhece bem essas comunidades. Tá bom? Para a gente finalizando aqui agora, para essa aula de hoje, depois eu vou deixar um espaço para vocês, quem quiser fazer alguma pergunta. Eu coloquei aqui no meu PowerPoint que eu mandei para vocês, uma casa com a chave. Tá? Uma casa com uma chave. Para quê? Quem é a casa? A casa é o Apocalipse, o livro. Se você colocar a chave errada na casa, vai abrir? Não, não vai abrir. Você tem que colocar a chave certa para a porta abrir. O problema é que essa casa não tem apenas uma porta, ela possui 7 portas. Então, nós precisamos de 7 chaves para abrir essa porta, essa casa. Precisamos de 7 chaves. Hoje eu vou falar de duas chaves. Na próxima aula eu vou falar mais 2 até a gente fechar, tá? Isso nós chamamos de chave de leitura. Então, a primeira chave de leitura para entender o Apocalipse significa resistência. O livro do Apocalipse é um livro de resistência. Da mesma forma que o livro de Daniel foi uma resistência contra os gregos, porque os gregos estavam dominando, os gregos chamavam Seleucidas, tá? Os gregos dominaram Jerusalém e impuseram o seu culto em Jerusalém. O livro de Daniel é uma denúncia contra esses gregos, era uma resistência contra os gregos. O livro do Apocalipse de João é uma resistência contra todo o poder opressor. Qual é o principal deles? O Império Romano. Então, o livro do Apocalipse é um livro de resistência contra qualquer poder que oprime. Porque todo poder que oprime, o pai dele chama-se Satanás. Tá? E, portanto, a primeira chave para a gente entender o Apocalipse é: o Apocalipse foi escrito como um livro de resistência contra o Império Romano. Contra o Império Romano. Mas só contra o Império Romano? Não, contra todo o poder. Mas o principal poder naquele momento era o Império Romano. Tá bom? Então, a primeira chave, não esqueça disso, anota bem aí grandão, são 7 chaves que vamos abrir esse Apocalipse. A primeira chave
A primeira chave vai ser a chave da resistência. É um livro de resistência contra o poder do Império Romano. Segunda chave. A segunda chave, para que a gente entenda aqui, a gente consiga abrir as portas dessa casa chamada Apocalipse, é a denúncia. Os profetas, qual era a função dos profetas? E grava o que eu vou dizer agora para vocês, tá? Profeta não adivinha futuro, é a visão errada que as pessoas têm de profetas. Nenhum profeta adivinhava o futuro. A função do profeta na verdade, as funções do profeta são duas: denunciar as injustiças e anunciar a palavra de Deus. Eu denuncio o que está errado, as injustiças, e anuncio a justiça de Deus. Essas eram as funções dos profetas. Como o livro do Apocalipse, o próprio João fala que é um livro de profecia, portanto, ele é um livro que denuncia as injustiças que o Império Romano está fazendo, denuncia o culto oficial do Império Romano e vai anunciar, então, a vontade de Deus para a comunidade. Aqui um ponto importante para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Quando aconteceu o exílio da Babilônia, acabou-se a profecia em Israel. Os últimos profetas, tá? Os últimos profetas foram aqueles que estavam na Babilônia. Quando eles voltam para Jerusalém, os profetas desaparecem e vão aparecer os sacerdotes. Só que os sacerdotes começam a andar do lado do poder. Olha que coisa interessante. Enquanto os profetas eram contra o poder, os sacerdotes de Israel eram a favor do poder. Então, o livro do Apocalipse é uma denúncia também a todos os cristãos que estão aceitando esses cultos oficiais. Ele é um livro, vamos dizer assim, um livro popular, escrito por gente do povo, dizendo que tem muita gente nossa, concordando com o poder. Que tem muita gente nossa rezando com o poder. Isso é errado, isso está contra a vontade de Deus. Então, por isso que é um livro de profecia, tá? De denúncia. Então, a primeira chave é resistência e a segunda chave é denúncia. Ele denuncia membros da comunidade que estão cedendo ao poder. Gente da comunidade que está cedendo às injustiças. E vai cobrar conversão dessa gente. Então, ele denuncia as injustiças não só do Império Romano, mas também de gente da comunidade, que está aceitando essas injustiças, que estão cruzando os braços diante dessa injustiça. Então, ele denuncia as injustiças, tá? Que foram aí, vamos dizer assim, que estão sendo favorecidas até pelo culto. Muita gente reza favorecendo a injustiça. E aí eu pergunto, né, se o escritor do Apocalipse estivesse vivo, escrevesse hoje, né, ele denunciaria nosso culto? Ele denunciaria nossas celebrações como sendo favoráveis ao poder, à opressão ou à injustiça? É uma pergunta que nós vamos tentar responder com vocês aos poucos aí, tá? Vou parar aqui, porque eu falei 50 minutos. Quem tiver alguma dúvida até onde nós falamos agora, tá? É um livro que foi escrito, é uma literatura apocalíptica, é uma literatura que escreve através de símbolos, num contexto de flagelo, de perseguição, de dificuldades, de tristeza, de opressão. Esse é o contexto. É um livro que vem, as duas primeiras chaves, são 7 chaves, né? A primeira chave é um livro de resistência, é um livro de denúncia às injustiças. Depois vamos falar das outras chaves, tá? Vou parar nessas duas, porque são 7 para a gente abrir essa casa. Foi escrito em grego. O autor pode ter tido o nome de João, pode, é uma hipótese, mas
pode ter homenageado o apóstolo João também. Pode ter feito essa homenagem ao apóstolo João para dar autoridade ao texto dele. Tá bom? E uma coisa que eu esqueci de falar, que é a última aqui, ele vai dizer que vai acontecer, eu vou falar isso na próxima aula, tá? Irão acontecer coisas em breves da parte de Deus, né? Urgência, é o tempo de Deus, kairos, tá? É o tempo de Deus. O tempo de Deus está chegando. Coisas boas vão acontecer em breve, está dizendo o autor. Só quero finalizar com uma coisa aqui, eu deveria ter falado isso antes, mas eu falo agora. A revelação que nós vamos ver no livro do Apocalipse é uma revelação que vem de Deus. Deus entrega ela a Jesus, ele vai deixar isso bem claro no texto, tá? Deus entrega ela a Jesus, Jesus entrega ela ao seu anjo entrega ela a João, João entrega ela à comunidade, tá? Então é assim que funciona o processo. A revelação vem da parte de Deus para Jesus, de Jesus para o seu anjo, do seu anjo para João, de João para a comunidade. Esse é o processo. Deus, Jesus, anjo, João e a comunidade. Vamos falar isso na próxima aula. Quem quiser perguntar, fique à vontade. Alguma dúvida? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês colocam lá no texto do livro do Apocalipse, nossa página lá. Lá eu coloquei já a aula de hoje, leia de novo. Pessoal, vamos passo por passo, que é muito importante a gente compreender esse livro. Eu vou usar 2 livros com vocês, que eu gosto bastante. Um é aqui do José Bortolini, ele é mais pastoral, ele tem na Paulus, tá? Chamado Como Ler o Apocalipse, eu gosto bastante dele. É um livro bem pastoral, Como Ler o Apocalipse, José Bortolini. Esse aqui é mais usado para pastoral, né? Para a gente entender a aplicação do livro do Apocalipse na nossa pastoral. Como Ler o Apocalipse, Resistir e Denunciar, José Bortolini, é o amarelinho. E na Paulus perguntar assim, eu quero o livro do Apocalipse, o amarelinho, eles sabem. O outro que eu vou usar com vocês, depois eu vou ver se eu consigo achar o site dele na internet, é chamado Apocalipse de João, Esperança, Coragem e Alegria. Esse aqui ele é mais exegético. São as interpretações feitas pelo maior, no meu ponto de vista, né, o maior biblista do Brasil, chamado Carlos Mesters. Tá? Então, Carlos Mesters, ele escreve isso aqui através de círculos bíblicos, 34 encontros, em que ele vai trabalhando ponto por ponto, contextualizando. É muito bom o Carlos Mesters também. São os 2 livros que eu vou trabalhar com você. Eu vou fazendo a junção deles e colocando para vocês, tá bom? Então, boa noite, fiquem com Deus. Até o próximo encontro, pessoal. Boa noite, professor. Tchau. Boa noite.